No vídeo anterior, investigamos a saga dos 4 irmãos e suas esposas, que, em busca de um lar que os satisfizesse, encontraram-se diante de um destino sombrio. Toda a narrativa foi extraída do Diário de Marziel, um dos irmãos, que lamentavelmente não pôde concluir a história, pois seu último registro indicou claramente uma tragédia iminente. Se porventura, você que me assiste não viu o vídeo anterior, é imprescindível para sua compreensão que você o assista antes deste. Para facilitar, vou estar deixando no card que está aparecendo aí na sua tela. Seguindo em frente, toda a história exige um desfecho, seja ele feliz ou não. Portanto, precisamos desvendar o que realmente aconteceu com os 3 irmãos após o sombrio momento em que decidiram confrontar Artei. Qual é o segredo do sucesso do Demolidor Isoté? Como é possível um servidor alternativo criado em 2006 se manter com média de 1.500 jogadores online simultaneamente? Talvez seja porque o servidor quebra todas as regras e redefine o que você pensava ser possível no mundo do Tibia. Se você é um aventureiro corajoso em busca de desafios únicos e uma experiência de jogo verdadeiramente fora dos padrões, você precisa conhecer o Demolidores, agora. Felizmente, há um residente na cidade que se autodenomina um caçador de vampiros, e ele vem monitorando a atividade dos irmãos há algum tempo. Seu nome é Julius. Diferente do vídeo anterior, onde precisamos ilustrar toda a história, essa será baseada apenas em nossa caminhada no Tibia, através da quest nomeada como The Blood Brothers. Em Alahar, tem ocorrido uma série de assassinatos, e os corpos encontrados sugerem fortemente que as vítimas foram atacadas por vampiros. Julius está determinado a fazer algo a respeito, mas ele prefere estratégia e planejamento à ação direta. Assim, ele está disposto a orientar e coordenar um aventureiro interessado em ajudá-lo a combater esse mal. Por isso, nos voluntariamos para enfrentar o desafio de ajudar Julius a erradicar essa ameaça que assombra Yalahar. A principal problemática ao investigar vampiros é a sua habilidade excepcional em se disfarçar. Identificar um vampiro é uma tarefa difícil, pois eles podem se passar por humanos habilmente, a não ser que revelem sua verdadeira natureza em um ataque ou sejam expostos através de suas fraquezas. Por isso, você nunca saberá quem é um vampiro a não ser que esteja preparado. Julius desconfia de tudo e todos, então, antes de ajudarmos, ele solicita que passemos por alguns testes para comprovarmos que não somos vampiros. Sabemos por experiência que os vampiros têm aversão ao alho, por isso, nos preparamos antecipadamente usando um Garlic Necklace antes de nos dirigirmos a Julius. No entanto, isso não pareceu o suficiente para ele, e pede que façamos ainda mais para provarmos que não somos vampiros. Seja saudado, jovem aventureiro. Por favor, desculpe-me se pareço distraído. Entendo. Esse colar é apenas uma pequena indicação. Acho que preciso de outra prova, só para ter certeza. Diga, você já fez pão de alho? Não. Bom, você precisa misturar farinha com água benta e usar essa massa com alho para fazer uma massa especial. Asse como pão normal, mas garanto que nenhum vampiro pode comer. Fale comigo novamente sobre sua missão assim que tiver o pão de alho. Após fazermos o pão de alho e levarmos a ele, Julius verifica se o assado realmente contém alho e, após ter certeza de que sim, ele nos pede que comamos em sua frente com a boca bem aberta para provarmos que não estamos tentando enganá-lo com nenhum tipo de truque. Deixe-me verificar. Sim, tem alho nele. Agora coma um, diante dos meus olhos. Agora mesmo, diga, quando tiver mastigado tudo para que eu possa ver que você não está escondendo. Muito bem. Acho que posso confiar em você agora. Lamento ter que submeter você a esse procedimento embaraçoso, mas tenho certeza que você entende. Como eu já te disse, qualquer um nesta cidade
pode realmente ser um vampiro, mesmo o cidadão mais insuspeito. Quero que você encontre aquela ninhada. Você pode identificar os vampiros usando um truque com alho escondido, mas é melhor colocá-lo em algo insuspeito, como biscoitos, talvez. Basta assar alguns usando água benta na farinha. Depois, usar aquela massa de água benta no alho. Usar a massa de alho em uma assadeira. E, por fim, colocar a assadeira no forno. Depois, é só brincar de escoteira e distribuir alguns biscoitos aos cidadãos. Observe a reação deles. Se for suspeito, anote o nome e me avise. Então vamos resolver algo contra eles. Esta é provavelmente a etapa mais demorada e cansativa da missão, uma vez que ele não menciona nomes pré-suspeitos e, portanto, precisamos testar cada habitante da cidade individualmente. Mas bom, em alguns minutos reunimos os ingredientes necessários, produzimos uma fornada de biscoitos e o levamos em nossa turnê pela majestosa cidade de Yalahar. Depois de um tempo considerável percorrendo a cidade e persuadindo várias pessoas a experimentarem os biscoitos especiais, conseguimos identificar 5 suspeitos. São eles: Lysander. O que diabos você colocou aqui? Saia da minha frente. Maris. Vamos experimentar isso primeiro. Esse deve ter sido o pior biscoito que já comi. Saia do meu navio. Serafim. Que tipo de truque cruel é esse? Saia da minha loja. Orteus. Bem, obrigado. Parece apetitoso. Vou dar só uma mordida. Você está tentando me envenenar? Saia daqui antes que eu perca a cabeça. E Armênios. É melhor você ir embora agora. Retornamos a Július com os nomes dos suspeitos, e ele não demonstra nenhuma surpresa ao ouvi-los. Acho que Armênios, Lysander, Maris, Orteus e Serafim são todos os nomes que podemos conseguir por enquanto. Deixe-me pensar por um momento no que vamos fazer. Fale comigo sobre sua missão novamente mais tarde. Enquanto realizávamos as missões iniciais, Július desenvolveu um feitiço que, de acordo com suas expectativas, revelaria a identidade do mestre dos vampiros e o forçaria a mostrar sua verdadeira face. Com muito otimismo, ele acredita que o feitiço poderia até mesmo derrotá-lo instantaneamente. Escute, pensei em uma coisa. Se pudéssemos de alguma forma descobrir quem entre esses 5 é o seu líder e conseguirmos derrotá-lo, os outros poderiam desistir também. Sem o líder deles, eles serão pelo menos muito mais fracos. Como eu disse, minha força não está no campo de batalha, mas na teoria e no conhecimento. Enquanto você distribuía biscoitos, desenvolvi um feitiço. Este feitiço foi projetado para revelar a identidade do mestre vampiro e forçá-lo a mostrar sua verdadeira face. É até provável que isso o derrote instantaneamente. Quero que você vá até os 5 vampiros que detectou e experimente a fórmula mágica neles. Um deles, o mais antigo e poderoso, reagirá a isso, tenho certeza. Não brinque com o feitiço, use-o apenas quando estiver na frente daqueles vampiros. Volte e me informe sobre seu progresso mais tarde. Entre todos os suspeitos, o mais próximo era Armênios, que estava em sua taberna ao sudeste de Július. Portanto, escolhemos ele como o primeiro a ser testado, e para nossa surpresa, era justamente ele, o mestre dos vampiros. Ah, um aventureiro. Seja cumprimentado e sente-se. Como posso atendê-lo? A Lore Morte. Vamos, diga de novo. Só porque é tão engraçado. E então eu me livro de você, ratinho. A Lore Morte. Ah, que coragem. Vá até os ratos que criaram você. Com uma pequena demonstração de poder, Armênios nos envia de alguma forma até os ratos do bueiro da cidade. Quando conseguimos sair de lá, nos dirigimos novamente até Július para reportar a missão. Oh, você parece horrível. Quero dizer, bastante cansado. O que aconteceu? Quem é o vampiro mestre? É o Armênios. Entendo. Então Armênios é o mestre, e o feitiço nem sequer causou um arranhão nele. Bem, isso foi pior do que o esperado.
Júlio suspeita que o feitiço não funcionou como esperado porque há um mal muito maior por trás de tudo. Rumores indicam que há uma ilha próxima onde ocorrem coisas profanas. Júlio acredita que essa ilha pode ser a origem do mal e nos pede que investiguemos. Sabe, cheguei a pensar que o feitiço não funcionou porque existe outro poder maior por trás de tudo isso. Temo que se não encontrarmos a fonte da ameaça dos vampiros, não poderemos derrotá-los. Ouvi dizer que tem uma ilha não muito longe daqui. Dizem que coisas profanas e assustadoras acontecem lá, e talvez isso signifique que os vampiros não estejam longe. Quero que você tente convencer alguém com um barco a trazê-lo para esta ilha, Vengoth. Vou te dar um mapa vazio. Por favor, mapeie a área para mim e preste atenção especial aos locais incomuns. Marque-os em meu mapa e volte assim que encontrar pelo menos 5 lugares notáveis em Vengoth. Aqui está o mapa. Quando você estiver perto de um local notável, use-o para marcá-lo no mapa. Não se esqueça, volte com pelo menos 5 pontos. Além disso, dizem que há um castelo nesta ilha. Essa marca tem que ser incluída. É importante demais para deixá-la de fora. Boa sorte. Arlo, que fica ao sul da casa de Julius, é o barqueiro que pode nos enviar até a ilha, conhecida como Vengoth. Ele se dispõe a nos levar ao custo de 100 de ouro. Aceitamos e partimos rumo à misteriosa ilha. Ao chegarmos lá, nos deparamos com um cenário de morte, assim como descrito no diário de Marziel. Partimos então em nossa missão de mapear o local, observando especialmente os lugares incomuns. Durante essa jornada, encontramos alguns locais intrigantes, como o círculo de crânios, as árvores queimando misteriosamente e até mesmo um avistamento de um fantasma. Seguindo o pedido especial de Julius, aventuramo-nos também pelas montanhas na busca pelo suposto castelo. O caminho é infestado de vampiros, um sinal claro de estarmos na trilha certa. Assim como as formigas indicam seu formigueiro, os vampiros deixavam uma trilha clara para seguirmos. No fim, chegamos até a porta de entrada do castelo. Não fazia parte de nossa missão, mas pensamos em entrar apenas para dar uma espiada. No entanto, não conseguimos entrar, pois a porta não era comum. Ela era guardada por algum tipo de magia. Então, retornamos a Julius e entregamos a nossa missão. Os locais que você encontrou em Vengoth são realmente interessantes, principalmente o castelo. Há algo sombrio e assustador em torno de todos esses lugares. Acho que se encontrarmos uma maneira de entrar no castelo, poderemos chegar ao fundo de tudo isso. Bom, agora ouça o que eu pensei. Pelo que ouvi, há uma forte barreira mágica bloqueando a entrada do castelo. Se pudéssemos de alguma forma redirecionar ou concentrar essa energia em outro lugar, talvez fosse possível passar por aquela porta. Ouvi falar de uma pedra rara chamada Cristal de Sangue. Dizem que tem o poder de armazenar energia mágica. Se você encontrar tal pedra, poderemos carregá-la com energia que atrairá o poder sombrio que flutua ao redor do castelo. Infelizmente, não tenho ideia de onde procurar um cristal de sangue. Acho que você deve perguntar por aí em Ialahar. Talvez alguém saiba onde você pode encontrar um. Boa sorte! Passamos um bom tempo perguntando aos habitantes sobre o cristal de sangue. Já estávamos cansados e descrentes de que o encontraríamos, até que conhecemos Lorieta, a sacerdote do templo de Ialahar. Hihihihi, um cristal de sangue. Você deve ser um tolo procurando por um. Eu gosto de tolos. Por que você não verifica o esconderijo dos cultistas no bairro dos Mágicos? Após ouvirmos essa informação, seguimos depressa para o lar dos cultistas. Alguns andares abaixo, encontramos o poderoso cristal guardado atrás de uma porta selada. Coletamos ele e levamos até Julius para recebermos mais instruções. Oh, olha como brilha! Que visão linda! Agora só precisamos enchê-lo de energia mágica. Talvez se você pudesse encontrar alguém que perdeu algo ou alguém querido,
Às vezes, essas pessoas emitem, sem saber, grandes quantidades de energia durante a vida e mesmo após a morte. Se você encontrar alguém assim, tenho certeza que conseguirá carregar o cristal de sangue. Essa é a única ajuda que posso lhe dar. Assim que tiver um cristal carregado, volte correndo para mim. Não sei quanto tempo esse poder durará. Boa sorte. Conforme disse Julius, é necessário encher esse cristal com energia mágica, e uma forma seria encontrar alguém que perdeu algo importante. Se lembrarmos da missão anterior, na qual mapeamos a ilha de Vengote, nos lembraremos do fantasma que encontramos perambulando a ilha. Eu vi você. Quem é você? O que você quer de mim? Cristal de sangue. O que? Não sei nada sobre isso. Ainda assim, a dor pareceu um pouco menos intensa por um segundo. Está aliviando, mas nunca irá passar. Julius estava certo. Por meio de uma alma errante, conseguimos recarregar nosso cristal e retornamos a ele para ouvir a estratégia que ele planeja aplicar com ele. Muito bem. Agora não perca esse precioso cristal. Duvido que você consiga outro. Enquanto você esteve na estrada, eu também não fui preguiçoso. Eu descobri como você pode entrar no castelo usando aquele cristal de sangue. Muito fácil, na verdade. O ruim é que você não pode fazer isso sozinho, mas precisa de mais 3 pessoas que também possuam um cristal de sangue carregado. Vocês 4 têm que ficar em locais especiais ao redor do castelo. Infelizmente, nos meus livros não diz onde exatamente, mas menciona símbolos estranhos. Quando vocês 4 estiverem naqueles locais segurando um cristal, cada um de vocês atrairá a energia escura do castelo e se sintonizará com ela. Não sei o que vai acontecer, mas depois você deverá conseguir passar pelo portão do castelo, se não me engano. Depois de visitar o castelo, volte e discutiremos outras missões. Finalmente entraremos no castelo e investigaremos com nossos próprios olhos o que de fato ocorreu com os irmãos. Neste momento, precisamos da ajuda de mais 3 pessoas. Juntos, devemos nos posicionar em locais estratégicos em Vengote. Somente assim, conseguiremos quebrar a magia que impede o nosso acesso ao castelo. Tudo ocorreu perfeitamente. Julius novamente estava certo. A nossa técnica funcionou e conseguimos adentrar ao sombrio castelo. Ao passarmos pela porta, nos encontramos em um corredor, no qual o ranger constante da madeira carcomida ecoa ao menor movimento. As tábuas gastas e enegrecidas pelas sombras conferiam ao ambiente uma atmosfera sombria e opressiva. O cheiro de carvalho velho e mofo pairavam no ar, enquanto os suspiros do vento encontravam seu caminho entre as frestas, criando uma sinfonia de assombração. Havia várias portas, porém todas estavam seladas. Além disso, algumas aparições dificultavam nosso progresso pelo castelo. Elas incessantemente murmuravam frases sem sentido, causando-nos desconforto. Tentamos nos livrar delas, porém estranhamente eram invulneráveis a todos os ataques que lançávamos. Resolvemos então voltar a Julius e reportar o sucesso na missão. Bem, de qualquer forma, parece que há mais do que aquela porta protegendo o castelo, já que você não foi capaz de prosseguir, e aqueles fantasmas patrulhando o corredor parecem invulneráveis. Eu me pergunto qual é a história por trás deste lugar. Talvez você possa, de alguma forma, encontrar uma maneira de passar pelos fantasmas e ir mais fundo no castelo. Se você pudesse encontrar alguns documentos ou livros sobre esse lugar, aí seria de grande ajuda. Qualquer coisa que nos diga mais sobre o mestre deste castelo e como este lugar ficou tão amaldiçoado. Uma vez mais, entramos no castelo, determinados a encontrar uma maneira de acessar as suas salas e investigar qualquer vestígio que possa nos fornecer pistas sobre quem habita aquele lugar. Enquanto caminhávamos pelo corredor sombrio, um estranho ranger ecoou quando pisamos em um tapete, revelando ser a entrada secreta de um alçapão. Descemos e nos deparamos com 4 portas seladas.
A única acessível estava ao sul. Ao passarmos por ela, encontramos uma biblioteca onde, entre as estantes, descobrimos o diário de Marziel, o mesmo que foi a base para o vídeo anterior. Ao colocarmos as mãos nele, descobrimos que era hora de voltar. Os ruídos do castelo estavam nos assustando, além de termos material suficiente para apresentarmos a Julius. Ah, isso é realmente muito interessante. Muito obrigado, vou te conceder um pequeno bônus por isso. Deixe-me dar uma olhada mais de perto. Faltam muitas páginas, mas essa última página é meio perturbadora. O nome na primeira página diz Marziel, e parece que ele e seus irmãos têm algo a ver com este lugar. Tem muitas páginas faltando. O que aconteceu depois de 30 de março? Ouça, se você encontrar mais páginas, por favor, traga-as para mim em troca de uma pequena recompensa. Eu realmente gostaria de descobrir isso. Fora isso, acho que para conhecer os irmãos, é preciso explorar ainda mais o castelo. Talvez você possa encontrar outra porta aberta em algum lugar e ver aonde, ou a quem, ela leva. Chegamos ao momento decisivo da missão. Finalmente descobriremos o que aconteceu com os irmãos depois do último registro no diário de Marziel. Como você já deve suspeitar, Arthey transformou todos em vampiro. As portas que encontramos após descermos pelo alçapão secreto levam diretamente aos quartos deles. À esquerda estão os aposentos de Boreth, à direita o de Lerseixo, e ao norte os de Marziel, e por fim, Arthey. Nossa missão agora é fazer o que Marziel, Boreth e Lerseixo tentaram e falharam: acabar com Arthey e, consequentemente, com a maldição. No entanto, como os irmãos se tornaram semelhantes a ele, todos devem morrer. Os irmãos encontram-se em aparente repouso em seus respectivos quartos, sentados em um trono. Para se despertar cada um deles é necessário uma mecânica especial. Boreth é despertado em fúria quando tacamos fogo em suas plantações. Lerseixo surge quando quebramos espelhos próximos a ele. Marziel é provocado com sangue e atiçado pelo cheiro de uma donzela. Agora Arthey. O método para despertá-lo é muito emblemático. Lembram-se de Kala, esposa de Arthey, que sumiu há algum tempo após ser desprezada por ele? Então, o fantasma, ou uma memória dela, está logo abaixo ao quarto dele. E é ela exatamente que tem a chave para despertarmos Arthey. E a chave são as suas lágrimas. Kala, é você? Sim, esse é o meu nome. Como você sabe disso? Descobri através do diário. Você leu o diário do Marziel e conhece a nossa história? Sim. Então, me diga, estou tão triste. Foi minha culpa? Por que ele me deixou? Arthey. Lamento dizer isto, mas ele se tornou um vampiro. Então não há nada que eu pudesse ter feito? Ele é um vampiro agora. O que podemos fazer? Ele não pode ser libertado de sua maldição tão facilmente. Ele deve ser acordado primeiro. Como acordá-lo? Eu não sei, mas ele uma vez me amou de verdade. Talvez ainda haja algo sobrando. Em algum lugar. Aqui. Tire isso de mim. E obrigado por ouvir. Para despertarmos Arthey, precisamos derramar as lágrimas de Kala sobre ele. A princípio, parece que ele é atraído pelo sentimento amoroso que teve por ela há muito tempo. Mas logo isso se revela um terrível engano. O que é isso? Conheço essa sensação. Sim, essa sensação é fome. Arthey é o mais forte dos irmãos, mas isso não o impediu de ser derrotado também. Infelizmente, o fim dessa família que só buscava por um lar que o satisfizesse acabou de forma cruel. Pelo que parece, não havia mais um pingo de humanidade sequer em nenhum dos irmãos, e matá-los era o nosso único recurso para parar esse mal.
Esse não foi um vídeo para fins tutoriais, mas é importante dizer que cada um dos irmãos é enfrentado em uma missão exclusiva na quest, e a cada um deles que derrotarmos, devemos coletar a sua poeira com o auxílio de uma Blessed Wooden Stick e entregar a Julius, começando com Boreth na missão 7 e finalizando com Artei na missão 10. Você deve ter notado que eu não me aprofundei em nenhum momento misterioso dessa quest. Isso se deu justamente porque a intenção era contar unicamente a história, e os elementos curiosos, que são muitos inclusive, eu deixarei para abordar no próximo vídeo. Antes de fechar esse, não se esqueça de deixar o like e a inscrição no canal. Agradeço a todos que acompanharam até aqui, um abraço e até a próxima. Valeu e falou!